Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Estou muito feliz aqui em estar aqui novamente com você, nesse estúdio novo, maravilhoso. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Juliana Leão. Seja bem-vinda ao estúdio, ao nosso podcast. Que bacana, que honra estar aqui com vocês. Muito bom. Juliana, fala um pouco de você. Juliana Leão, captadora de recursos, trabalha na área social, né? Sim. Há quanto tempo já? Desde a minha infância. Nossa, olha só. É a minha história. Bom, eu sou cristã, sou casada, mãe de gêmeos. E eu acho que a minha história, com a captação de recursos, com o envolvimento com as causas sociais, é desde que eu me conheço por gente. Então, eu me lembro que quando eu tinha 7 anos, um amiguinho meu perdeu o pai perto do Dia dos Pais. E aí, a escola fez aquela apresentação, né, aquele coral para homenagear os pais, e eu fui com o meu pai Gilberto. E eu sabia que meu amiguinho estava lá com o avô dele. E eu, durante toda a programação, eu não conseguia aproveitar a presença do meu pai, porque eu estava preocupada com o meu amiguinho. Então, digamos assim, essa mobilização pela dor do próximo foi realmente da minha infância, né? Então eu me preocupava com as pessoas enlutadas, com as pessoas enfermas, eu me preocupava até com as grávidas. E também teve um episódio, acho que eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, a minha escola, ela fazia uma mobilização anual para que a gente juntasse donativos para pacientes que tinham uma doença chamada fogo selvagem. Então, nem sei se existe mais essa doença hoje, mas ela queimava por dentro e por fora. Nossa. Então, a escola emitia um folder para cada aluno, né, com a foto dos doentes, com o número da conta, e eu colocava num saquinho transparente aquele folder, e, sinceramente, era o momento do ano que me deixava mais feliz, que eu mais aguardava. E eu tinha essa facilidade de sair entre a vizinhança, os familiares, as pessoas que nos visitavam, para pedir donativos para essa causa. Então, eu sempre fui envolvida com isso, é algo natural, né? Eu acho que você sempre teve à frente de alguma coisa. Sempre, naturalmente, Rogério. Naturalmente, porque isso se chama missão, propósito. A gente nasce com habilidades. E eu acredito que essa é uma das minhas habilidades, poder sentir com a dor do próximo e fazer algo por eles. Eu percebo que você faz isso com amor, né? Com muito amor. Tem uma essência, parece que brilha, né, nela essa causa, né? Sim. Nossa, que energia gostosa que eu tô sentindo aqui. E a sua formação é qual? Você teve uma formação acadêmica? Na verdade, assim, nós morávamos em Minas e nós tínhamos um programa de televisão lá chamado Super Ação, onde a gente fazia a ponte entre os projetos sociais, contávamos suas histórias e nós chamávamos os telespectadores para se tornarem um parceiro. Então, uniu duas paixões na minha vida, era a comunicação e ajuda ao próximo. Depois, a gente gravou mais de 100 programas de televisão e eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Não consegui me formar por motivos de força maior, por questões familiares, mas eu sempre falo que eu fui a aluna mais feliz dos 4 períodos que eu cursei de jornalismo. Mas eu fiz curso de teologia, eu sou capelã hospitalar também, e acho que a minha formação, Rogério e Rodrigo, é a vida. A vida tem me formado, sabe? A prática tem me feito essa pessoa que eu tô tentando construir e tentando viver. Esse amor, né, que eu tanto falo. E como que surgiu esse programa? Fala um pouco dele. Então, projeto, né? Projeto de mídia. Sim, então eu fui para Minas por um chamado para trabalhar com pacientes de hanseníase, que antigamente eram conhecidos como leprosos, né? Eu comecei o trabalho aqui em Curitiba e eu descobri que Minas tinha a maior colônia de hansenianos da América Latina. E o Brasil era o segundo país no mundo em número de casos da doença, a hanseníase, só perdendo para a Índia. Eu era muito jovem e sempre muito apaixonada. Aí eu falei assim, eu vou para Minas, eu vou fazer um curso preparatório, porque eu quero passar a minha vida toda cuidando de leprosos na Índia. Quando eu fui para Belo Horizonte me formar mesmo, eu entendi que o Brasil tinha muita carência. Né? A hanseníase era uma causa que precisava de muito investimento, de muita doação. Então,
eu e mais, a gente tinha uma equipe também, trabalhamos por 13 anos numa cidade chamada Cidade dos Leprosos, Citrolândia, fica em Betim, e lá a gente fazia todo o trabalho de capelania, né, dentro dos leprosários, e depois a gente se envolveu com a comunidade. E aí a televisão me conheceu, via que do meu amor, do meu trabalho, e fez esse convite, né, da gente gravar. Então, eu ia nos abrigos de crianças, ia no lar de idosos, nos hospitais, projetos com a dependência química, comunidade. A gente chegou até a fazer um programa no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, que tinha um projeto social lá. Passamos 4 dias dentro do morro, e eu falo assim que eu fui uma Juliana quando eu subi e eu desci outra totalmente transformada e tocada. Então nós gravamos 70 programas com essa proposta de cunho social. E era uma rede aberta, assim? Empresas de mídia? Sim, se chamava Rede Super de Televisão, era uma emissora cristã, e ela pegava mais em Minas Gerais, mas em vários lugares do Brasil. E aí teve um ano, que eu sempre gosto de falar, no ano de 2007, onde nós abraçamos a causa do câncer, né? Nós falamos muito sobre doação de medula óssea. A Amanda Dias, que era filha de um grande amigos nossos, né? Ela teve leucemia e ela precisava de um transplante de medula. E a estatística dela era, a cada 1 milhão de doadores, 1 seria compatível a ela. E na época nós tínhamos, acho que nem 300 mil doadores no Brasil. E eu fiz um voto, digamos, né, uma ação de amor. Eu raspei o meu cabelo em solidariedade a ela. Ela tinha 7 anos na época. E quando eu fui me apresentar na televisão, né, a gente estava no meio, né, das gravações, eu estava disposta assim, se a televisão não me quisesse careca, uma apresentadora careca, eu tinha feito algo que já tivesse valido a pena com o meu cabelo. E quando a minha diretora me viu careca, ela falou assim, eu já entendi, a partir de agora nós abraçaremos a causa do câncer. Então nós gravamos inúmeros episódios, né? E no ano seguinte saiu a estatística que Minas Gerais foi o estado que mais teve cadastro de doadores de medula óssea. Então o programa dava muito retorno, sabe? Ele tinha muita visibilidade porque era da grade toda o único programa que falava das causas sociais. Legal, né? Que história, hein? Já tem muita história, né? Sim. Tem muita história. Inclusive, eu estou terminando de escrever o meu primeiro livro. Aí eu consegui colocar 44 capítulos, reduzindo bastante, porque eu quero mesmo incentivar Já que tá as pronto? pessoas... Tá quase. Tá no forno. Tá quase. E já vai ser editado por alguém já? Por alguma editora ou não? Sim, a gente está Já tá. já em negociação, mas a gente tem um editor que já está revisando, né? E eu vou apresentá-lo para uma editora agora. Mas vai ficar bem bonito, porque eu falo sobre isso, né? Histórias da vida real. E como é possível você fazer a diferença na vida de pessoas. E tem muitas pessoas que precisam, né? Toda hora. E quando você começa a ajudar, você acaba se envolvendo ali com a pessoa, e cria um carinho, né? Um amor. Sim. E você vê o resultado desse trabalho melhorando a vida dessa pessoa, né? Às vezes reduzindo até a dor, né? Porque às vezes a cura não vem, mas você tá ali junto, ameniza a dor, o sentimento de dor, né? Que é muito forte também para quem... Eu já tive um familiar que é doente na família, já falecido, né? A minha mãe, então eu sei muito bem que é uma doença muito difícil. O câncer, ele judia muito do paciente, né? Sim. E você ter pessoas ali que abraçam a causa, a solidariedade, que estão ali caminhando junto, dá força para o paciente, para que ele consiga o tratamento com mais... serenidade, né? Sim. Mais seriedade, de repente. Querendo viver, né? Querendo se tratar. Sim. Esse que é o ponto, né? Não desistiu de lutar aí pela vida, né? É muito bonito. E existem estatísticas, né, na sobrevida de um paciente quando ele recebe uma visita, né? As crianças, quando recebem os doutores da alegria, por exemplo, né? A criança num contexto grave de enfermidade, quando ela consegue sorrir, isso dá uma sobrevida para ela. Então, assim, numa situação de enfermidade, não é só o enfermo, toda a família adoece. Toda a família precisa de ajuda. E às vezes a gente pensa assim, né? Puxa, mas eu não consigo ir até um hospital. Eu não tenho coragem de ir até um hospital. Mas você pode telefonar. Você pode fazer uma visita em casa, você pode escrever uma mensagem, você pode fazer algo. Existem muitas possibilidades de você tocar a vida de pessoas.
Você me fez lembrar da época da faculdade, na UPET, eu cursava administração. Aí, num certo período da faculdade, nós abraçamos lá uma causa de uma instituição aqui de Curitiba e arrecadamos um caminhão de alimentos. Uau! Maravilhoso! Eu tenho uma foto ali na frente da instituição, com toda aquela equipe, né, aquele pelotão de amigos, né, que foi fantástico. Daí teve amigos que foram vestidos de, assim, palhaço, os quadrinhos lá da época de criança, né? Uhum. Daí diversos. Enfim, mas levavam uma bala, cantavam ali uma música, um violão, Sim. fazia, Nossa, assim, demais. é muito recompensador, sabe? Sim. Isso faz muito bem para quem faz o trabalho solidário, né? É maravilhoso. O sentimento ali que você se desenvolve muito quando você abraça uma causa solidária. Sim. Você se torna uma outra pessoa. Sim. É isso mesmo. E nós somos os primeiros que ganhamos quando a gente faz algo pelo próximo. Sim, é isso que eu estou dizendo. Você se desenvolve. Sim. Você vai lá servir o próximo e aquilo te retorna muito mais do que você faz. Porque a sensação que você leva daquilo, parece que é Deus que age no coração, no seu espírito, e faz com que ele brilhe mais, né? Sim. É muito bom, é maravilhoso. Sim. E daí, depois dessa época, né, no ano seguinte, a gente foi no orfanato. Uhum. Você me fez lembrar dessa experiência que bom. Já há algum tempo eu tinha esquecido. Uhum. Mas eu fui num orfanato, Rogério, uma criancinha, ela pegou assim e começou a puxar minha camiseta e pedindo para eu adotar ela. Uhum. Você veio aqui me buscar, me levar para casa, você vai ser meu pai, Sim. você vai cuidar de mim, entendeu? Aquilo me deixou assim muito sensibilizado, sabe? Sim. Porque como tem crianças que não tem um lar, né? Mais de 3.000 crianças estão esperando uma família aqui no Brasil. É um número muito alto, né? E você vê, a sociedade precisa de pessoas como você para abraçar a causa, Sim. né? Trabalhar, porque você vive assim integralmente em função da solidariedade, né? Sim. Então é assim algo muito mais bonito do que só eu ter ido lá feito uma vez no ano. Sim. Entendeu? Eu fiz um evento. Sim. Imagine ela que está ali no dia a dia, vivenciando isso, né? Então é maravilhoso. Sim. Parabéns. E fala um pouco, Juliana, você casou depois, né? Sim. Você teve seu casamento, constituiu sua família. Sim. E a gente sabe, porque a gente se conhece há algum tempo já, que você tem filhos paralímpicos, é isso? Um filho paralímpico, para-atleta. Para-atleta. Campeão, né? Campeão. Fala um pouco dessa trajetória, porque assim, eu entendo que você veio ao mundo, começou o seu trabalho lá criança, né? Fez o seu trabalho na adolescência, na sua fase adulta, sim, fez o seu trabalho lá na televisão, casou, sim, e Deus trouxe gêmeos para você continuar a sua jornada. Sim. Fala um pouco sobre isso. É muito especial. A gente fala assim que nós não entendemos os planos de Deus, né? Eu tive uma gravidez de risco e José e Benjamin, eles acabaram de fazer 13 anos e o José teve um AVC na minha barriga. Então, assim, adultos que têm AVC, ou eles não sobrevivem no grau do José, ou eles não sobrevivem ou ficam em estado vegetativo. E o José nasceu e nós descobrimos isso com 5 meses. Então, ele é um milagre porque ele enxerga, ele ouve, ele fala, né? Ele estuda na mesma série que o irmão. Então, o que aconteceu com o José, a consequência desse AVC foi uma limitação motora. Então, ele faz tudo com a parte esquerda dele e a mão direita ele tem dificuldades. Foram anos de fisioterapia, de múltiplas terapias, desde os 5 meses, né? Levando ele para as terapias.
foi um choque muito grande, né? Tanto eu quanto meu esposo tivemos uma depressão profunda, porque os médicos não garantiam nada. A gente perguntava assim, o José vai falar? Não sabemos. O José vai andar? Não sabemos. E nós tínhamos o gêmeo, o Benjamin, que era o parâmetro. E até para o José foi difícil administrar isso. Meu irmão corre, eu fico sentado. O meu irmão usa as 2 mãos, eu só uso uma. Mas uma coisa assim, além da nossa fé, né, para lidar com tudo isso, né, e as comparações, né, eles são idênticos. E daí tem aquela comparação de sempre. Foi o esporte. O esporte foi uma benção na nossa vida, né? Com 2 anos nós nos mudamos para João Pessoa, na Paraíba. E lá eles tiveram contato com o mar, com a praia. A areia estimulava a marcha do José. E o meu esposo sempre foi um incentivador do esporte. Então, antes deles completarem 13 anos, eles já nadavam. Então, faz mais de 10 anos que eles nadam ininterruptamente. Então, eles atravessam uma piscina olímpica. Porque treina. E a natação é o esporte mais completo que tem. E para o caso do José, ele é altamente estimulante do braço dele. Então, como os 2 são muito talentosos para o esporte, mas como o José tinha um talento muito grande para natação, ele começou a nadar com um projeto social só de paratletas. E sabe o que é lindo disso? Que ele nada com anões, com crianças amputadas, com autistas, com síndrome de Down, com cegos, né? E ali todos são vencedores. Uau. Ali todos, independente da medalha e do pódio. Sim. Só o fato de pular numa piscina, eu fico muito emocionada de falar isso, todos são vencedores. Então, na sua primeira competição, o ano passado, né, nos Jogos Escolares, eram para-atletas do Paraná inteiro. Né? O José, assim, ele ia por competir, ele é muito tímido, sabe? E falou assim, não, vamos lá, vamos conhecer como é que funciona e tal. E ele foi o 2º maior medalhista do estado do Paraná, voltando para casa com 3 medalhas de ouro e um troféu. E foi muito lindo, porque a competição foi em Maringá, e aquilo, assim, impactou tanto, porque a gente tem que lidar com a autoestima, né, de crianças com deficiência o tempo todo, né? Então, a gente lida muito com a autoestima do José. E aquilo fez tão bem ao coração dele, né, essas medalhas, que ele voltou de ônibus mais de 500 quilômetros com as 3 medalhas no peito e não largou o troféu do colo. Então, assim, esse universo é um universo que nos ensina muito, né? O meu esposo, em uma das viagens, ele sempre que acompanha o José, e o Benjamin também, mas quebrou o ônibus na estrada de madrugada, cheio de paratletas. Então, pensa, o tanto de cadeira de rodas, o tanto, né, toda a movimentação. Aí tiveram que tirar todos os paratletas do ônibus para poder consertar e depois colocá-los novamente. E é uma honra servir. Né? É uma honra servir, porque quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de Jesus Cristo, a gente entende assim que Jesus não fez outra coisa a não ser servir a humanidade. E ele não serviu as pessoas boas, as gratas, as queridas, ele serviu a todos. Né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de servir, isso assim é muito nobre. Né? Isso é muito nobre. Mas assim... Juliana, lá no começo, você teve algo que marcou para você virar captadora? Ou desde criança, igual você comentou, teve um marco assim nesse período? Por exemplo, você vivenciou algo que te fez assim se sensibilizar para definitiva, né? Você fala, é isso. Falar, é isso que eu preciso para minha vida, é isso que eu vou fazer. Se dedicar, assim, como você se dedica hoje? Então, eu escrevi isso até no livro, sabe? Que esses dias eu estava meditando, assim, sobre a minha história, minha trajetória, e eu cheguei à seguinte conclusão, que os meus pais nunca sabotaram o que havia em mim. Os meus pais foram os maiores incentivadores, né? Na arquibancada da vida, eles estavam lá. Então, quando eu olho para a minha trajetória, eu sempre vejo eles nesse papel assim, vá, é isso. Sempre me encorajaram. O incentivo dos seus pais. Sempre meus pais incentivando, sabe? E eu, na semana passada, eu fiz um curso de captação de recursos no Hospital Pequeno Príncipe e eu lembrei que eu fiquei internada lá mais de 40 anos atrás. E eu estava com pneumonia. Então, eu estava numa condição de paciente, mais ou menos com 7, 8 anos.
E aí tinha uma outra criança internada no quarto ao lado e ela foi desenganada pelos médicos. O médico chegou para a mãe dela e falou assim, não há mais chance dela sobreviver. E a minha mãe me pegou pela mão e falou assim, vamos lá orar por ela? E eu lembro dessa cena, eu lembro eu chegando pequenininha no leito dessa criança e nós duas oramos por ela. E essa criança, ela foi restaurada, ela foi curada. E foi um impacto tão grande esse testemunho que na cidade que ela morava, ela era do interior, saiu até a notícia numa rádio falando da cura dela. E todas as vezes que eu me lembro, dentro de um hospital, já frequentei presídios, lar de crianças, idosos, casa de recuperação de dependentes químicos, muitas vezes. Até esse contato com as pessoas pobres mesmo, as desprovidas, as invisíveis. Todas as vezes que eu lembro disso, em qualquer estação da minha vida, eu lembro com alegria e com amor, né? E vale lembrar, assim, que eu não vim de uma família abastada, né? O meu pai é falecido, ele não deixou herança material, mas... E eu nunca tive, assim, uma situação favorável, no sentido assim, né? Ah, a Juliana tá tudo bem com todos os problemas resolvidos, com todas as contas pagas, por isso que ela faz. Não, em qualquer circunstância, mesmo, né? Por amor. Porque eu sei que enquanto eu cuido daquilo que é importante para Deus, Deus está cuidando das minhas coisas, da minha vida, né? Então, acho que não teve um marco. Eu acho que isso faz parte... E de dentro de mim. Eu gosto de falar do exemplo da Ivete Sangalo, né? Que pergunta pra ela, Ivete, quando que a música entrou na sua vida? Daí ela responde assim, eu tenho até vergonha, porque todo mundo me pergunta isso. A música sempre existiu na minha vida. Ela não entrou, ela sempre existiu. Então, essa dedicação ao próximo sempre existiu na minha vida. Você se considera uma missionária? Sim. Eu fui enviada para missões, né, pela minha congregação, Aliança Cristã e Missionária, no ano de 2001, né? Então, depois de 3 anos morando sozinha, fazendo missões em Minas, aí que eu me casei, e daí nós nos tornamos missionários juntos, né? Então, nosso tempo de casamento marca o nosso tempo de missões juntos. Sua esposa é missionária também? Também. Hoje a gente está passando por um momento de transição, mas é uma vida dedicada ao próximo, é uma vida, mas realmente. O seu esposo também é integral ou ele acompanha você? Sim, integral. Nossa, nós fomos missionários em Minas, depois nós fomos missionários na Paraíba, em Curitiba, e agora a gente vive uma transição. Não transição de carreira, porque acho que a missão nunca vai sair do nosso coração, né? Mas a gente vive um outro momento. Então, o seu propósito de vida é servir o próximo, né? A ajudar as pessoas e... tem até aquela questão na Bíblia, né? Buscai a Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Sim. E você pode dizer isso com muita propriedade, né? Sim. E eu acho que, eu sempre falo no Brasil do Bem, né? Isso, que eu acredito que eu fui chamada para ser uma voz por aqueles que não podem pedir socorro. Então, assim, o público que eu trabalho é um público carente, né? Com bastante necessidade. E eles nunca poderiam estar aqui falando com vocês, por exemplo. Mas eu posso falar por eles. E eu posso captar não só os recursos, falando de dinheiro, mas eu posso captar corações generosos. E mostrar, né, para as pessoas que elas podem fazer algo. Que elas podem fazer diferença. Que elas podem ter uma mensagem relevante pela Terra. Fala um pouco agora, vamos mudando um pouco de assunto, sobre o teu projeto, sobre a CEP. A CEP. Isso. Fala um pouco sobre ele e a importância, né? Sim. Dentro do contexto social e também empresarial, como as empresas podem estar ajudando. Enfim. Perfeito. A CEP significa Associação Servindo e Protegendo, fica em Minas Gerais, né? Eu moro em Curitiba, mas eu trabalho em Minas Gerais, em Belo Horizonte e em Sabará. Porque, só não te interrompendo, já te interrompendo, por que Curitiba, sendo que o projeto é em Minas? Qual que é essa relação? A relação que eu morei 9 anos em Minas, então eu tenho uma família, né, naquela terra linda, e nós somos de Curitiba. Então, a captação eu faço de Curitiba mesmo, porque eu preciso conectar com pessoas, né, mostrar o projeto para pessoas, e eu vou a cada 2 meses em loco e fico uma semana dentro dos projetos, me atualizando do que está acontecendo, né? E a CEP trabalha com 3 braços hoje. O Projeto Samuel,
que acolhe crianças de 0 a 6 anos que tiveram seus direitos violados. Já passaram mais de 100 crianças, né, pelo projeto. Nós temos também o ANGE, que acolhe mulheres de gravidez integral. Já salvamos mais de 4.000 crianças do aborto. Então, essas mulheres, elas chegam muitas vezes gestantes sem ter o que comer, sem ter uma perspectiva de vida, né? Às vezes de quadro de muita violência. E lá ela vai ter uma psicóloga, ela vai ter comida, ela vai ter bebida, vão acompanhar a gestação dela, o nascimento do bebê, e é um trabalho muito especial. E nós temos o NASA, Núcleo de Amparo Social Acadêmico, que fica no bairro Borba Gato, em Sabará, uma região pobre, com 10.000 habitantes. Então, é uma região de vulnerabilidade social. E lá, a gente oferece o contraturno para aproximadamente 500 crianças e adolescentes. Então, nós alcançamos aproximadamente 1.000 famílias por mês. Só no nosso time de futebol, nós temos mais de 150 crianças. Então, lá, elas também vão ser atendidas por psicóloga, elas vão ter reforço escolar, elas vão aprender artesanato, tem o jiu-jitsu, tem balé, né? Tem rodas de conversa, tem apoio para que elas conheçam, saibam qual é a missão delas, né? Qual que é o propósito, prepará-las para uma futura formação. E tudo isso, Rogério e Rodrigo, custa muito caro. Né? Só nesse projeto do Borba Gato, nós servimos 70 lanches por dia. Agora, imagine servir 70 lanches para as crianças que não têm comida em casa. Né? Tem crianças que chegam a comer só no projeto e na escola. Tem crianças que enchem os bolsos de biscoitos para levar para casa para ter um pouco mais de alimento dentro da família. Então, e a gente tem assim... muito retorno no sentido assim, geramos esperança no coração daquelas crianças. Sim. Nós geramos uma possibilidade delas sonharem. Quando a gente coloca uma chuteira, né, no pezinho de um menino que está jogando futebol, quando a gente coloca um instrumento, quando uma criança, num contexto de muita violência, ela coloca a sua roupa de bailarina e ela se olha no espelho, ela vê assim, a esperança. Eu não preciso, muitas vezes, repetir os mesmos erros dos meus pais, dos meus avós, das minhas mães. Então, esse é o nosso trabalho. Essas 3 frentes. E eu trabalho, então, na captação de recursos. Eu sou do olho no olho, sabe? É sentada à mesa, é conversando, é apresentando, é mostrando não só para as empresas, mas para a pessoa física, né? Que ela pode ser um investidor. E quando a gente fala em investidor... Às vezes eu não estou falando de altos valores, estou falando assim, seja um participante, quanto que você pode, o que você pode? Juliana, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho contatos, serve. Juliana, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho produtos, serve. Né? A gente gasta muito, tem muitos itens que a gente tem necessidade, produto de limpeza, comida, material escolar, né? Agora a gente está com mais de 70 crianças fazendo jiu-jitsu. Fora uma lista de espera. Um kimono é caro. Então, a gente está tentando captar kimonos para o projeto de jiu-jitsu. Né? Fraldas, né? A gente gasta muitas fraldas. Muito leite especial. As crianças, elas chegam a maioria direto da maternidade, né? Com abstinência da droga, com o pulmão não amadurecido, muito doentes. Então, a gente precisa dar a elas um leite especial para que ela cresça com saúde. Uau! E como tem sido a aceitação junto ao empresariado ou aos contatos que você recebe, né? De pessoas Sim. que às vezes não podem ajudar financeiramente, mas que têm muitos contatos, né? A nossa rede de network. Sim. Como que é a recepção quando você conta a história? Sim. É de repulsa? É bom? Aceitam bem? As pessoas, elas ficam emocionadas, né? Elas são tocadas, mas na hora da prática, né? Dá um entrave ali. Infelizmente, né? Esse trabalho de captação é você ficar frente a frente com a avareza todos os dias, né? Infelizmente ainda, a generosidade é uma exceção, não é um senso comum. Então, eu acho que o meu trabalho também é dessa conscientização, sabe? Eu não posso acreditar que as pessoas assistiram toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul achando que é mais uma notícia trágica.
né, que não fez nada, absolutamente. Eu não consigo acreditar nisso, sabe? Então, eu ainda estou nesse trabalho de garimpar. Cadê as pessoas, sabe, sensíveis, que vão se disponibilizar de alguma forma? Por isso que eu falo, eu não estou só captando dinheiro, né? E a gente fez uma mobilização pro Rio Grande do Sul, nós conseguimos um caminhão médio lotado de doações. Então, eu fui falando com o network, eu fui falando com os meus vizinhos, com os parentes e tal. E uma pessoa me procurou e ela falou assim, Ju, eu fiquei constrangida em levar o que eu tinha. Era pouco produto de limpeza. Eu achei que era muito pouco, nada a ver levar isso para você. Aí eu respondi para ela, imagine se 100 pessoas pensaram da mesma forma que você. Então, não existe doação pequena. Sabe? Doação é doação. Né? Doação é doação. Ação é ação. Amor é amor. Aquilo que para você pode não ser bom, para outra pessoa é o melhor que ela já pode ter. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E esses dias eu achei algo muito lindo que eu falei, né, que o nosso time de futebol precisava de chuteiras, porque tem meninos que tem um tênis que ele vai para a escola, ele passeia e joga futebol num campo de poeira. Um tênis. E eu falei, gente, nós precisamos de chuteiras. E aí veio um estrangeiro que saiu do Haiti, né, depois do terremoto, então tentando a vida no Brasil, e ele falou assim, eu posso ajudar um estrangeiro? Eu falei assim, pode. Ele falou assim, então eu quero comprar uma chuteira, essa é a minha contribuição. Então aquela chuteira, não sei quanto que custou, mas fez a diferença na vida de uma criança. Com certeza. Talvez foi o primeiro presente da vida dela. Sim. Sabe? Uma chuteira, né? Hoje, existe uma estatística no Brasil que os brasileiros, eles gastam mais com Coca-Cola, goma de mascar e ração para pet do que para missões, né? Então, isso é grave. Isso é grave. Porque, assim, a gente não abre mão de certas coisas, né? Por exemplo, aquilo eu gosto muito, aquilo não mexe, aquele padrão eu não mexo. Sendo que você poderia fazer a diferença com pouco. Mesmo que seja pouco. É uma semente. E é uma semente que cai numa terra fértil. Um pouquinho de muitos vira... Exatamente. A generosidade acontece como aconteceu na sua faculdade. Sim. Cada um deu um pouco. Olha o que aconteceu. Aconteceu uma ação, uma mobilização. Sim. Exatamente isso. Bem E hoje, bonito. quais as formas de captação que você busca? Fala um pouco disso, até para a nossa e a audiência. maneira, né, Juliana? Acho que Sim. seria legal deixar aí para os telespectadores, né? Pra audiência, né? Isso, para nossa audiência, que a maneira dessas pessoas se conectarem a você. Sim. E poderem ajudar, né? Quem pode ajudar aí o projeto, né? Sim. Daí a Juliana vai deixar aí as informações. E eu acho que é válido, né? Com certeza. É uma instituição aí muito séria. Daí depois Sim. você tem aí o material, né? Que Sim, as pessoas tenho. vão poder verificar as autenticidades, né? Sim. Mas assim, é um projeto muito bonito e você pode ajudar o seu próximo fazendo isso aí através da Juliana, né? Sim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a CEP é um projeto sério. Ela dá frutos, ela é 100% legal na sua documentação. Eu presto contas, né, de tudo que eu faço, das doações que recebemos. E eu quero só abrir um parênteses antes de responder propriamente, que eu estive lá agora há 2 meses atrás e eu estava no lar, né, o projeto Samuel, que abriga as crianças, e veio um menino de 9 anos na minha frente e ele era muito desenvolto, ele era muito simpático, ele falava palavras difíceis e aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei com a diretora, eu falei assim, quem é ele? Aí ela falou assim, ele é a nossa criança que ficou mais tempo de abrigo. 6 anos abrigada. Ele chegou com 3, junto com seu irmão autista, e agora ele está com 9 anos. E ele vai ser o futuro presidente do Brasil. Olha porque só. ele é tão educado, tão inteligente, tão cheio de virtudes, e assim, em nenhum momento ele dava indícios que ele passou 6 anos no abrigo, quantas perdas, quanto abuso, quantas violências ele passou. E aí ela falou assim pra mim, Ju, o juiz assinou a adoção dele essa semana. Olha. E aí eu comecei a chorar. Ela falou assim, não, minha filha, não chora não, faz 6 anos que eu oro por isso. Então, a adoção tardia, ela é também um desafio no Brasil, porque se nós temos hoje na fila de espera mais de 3.000 crianças, e mais de 30.000 famílias esperando para adotar, a conta não está fechando. É porque as famílias, elas querem um perfil.
Então, quando a criança começa a crescer, ela já não está mais, digamos assim, nesse padrão das famílias que querem adotar, apta para se tornarem um membro da família. E essa criança, assim, com 9 anos, ela foi adotada, né? E foi muito lindo que no dia da adoção, né, no dia que ele se despediu da casa, os pais foram lá e todos os cooperadores pararam para ver a cena. Ela levou bolo, a mãe, levou um salgado, levou presente para todos. E assim, eles deram a notícia para ele no dia. E aí a psicóloga que cuidou dele por muitos anos falou assim: quantas vezes nós choramos juntos aqui? E você dizia que ninguém te queria. E hoje chegou o seu dia. Olha. O juiz assinou a sua adoção. Oh. E aí eles se abraçaram, né? Pulou dessa altura daí. Muito lindo assim, sabe? A cena. E depois o irmãozinho dele autista estava medicado, né? Vendo toda a cena, a família não conseguiu adotar os 2 irmãos. E aí ele, com toda a sensibilidade, foi e abraçou o irmão. E falou assim: não se preocupe, eu vou voltar para te visitar. Então, por que eu estou contando a história dele especificamente? Porque essa criança, ela recebeu tanto amor, tanto cuidado, tanta dedicação, que ela se tornou uma criança muito educada, uma criança diferenciada. 6 anos de abrigo, fora tudo que ele viveu, os abusos com a família natural, né? Então, como é que eu faço essa captação? Eu preciso de uma oportunidade para conversar com os empresários, com as pessoas. Eu preciso que as pessoas me escutem, né? Nós temos um Pix direto da CEP, né? Nós temos o nosso Instagram, onde prestamos contas também, mostramos todo o nosso trabalho. Mas, como eu disse anteriormente, talvez você não tenha dinheiro, você tenha contatos, você é dono de uma empresa, você é dono de uma fábrica de lenços umedecidos, que a gente usa muito lenço umedecido, né? Você é dono de uma loja de brinquedos, você tem uma papelaria, a gente usa tanto material escolar. Então, existem inúmeras formas da gente captar, né? Mas, principalmente, assim, o que eu tenho entendido, assim, que a rede social em si, ela não dá tanto feedback. O que dá feedback é o olho no olho. É você sentar e ter essa oportunidade para falar, e eu peço essa oportunidade aqui também. Então tem que deixar seu telefone, né? Para as pessoas te ligarem, sim, agendarem, né? Fazer contato, agendar uma reunião para você, sim, conseguir mostrar para essas pessoas esse trabalho, né? Essa desenvoltura. Eu acho que eu posso deixar o meu Instagram, que a gente pode até conversar por lá, que acho que vai ser também melhor para as pessoas decorarem. É Juliana Leão Filha. Olha. Esse é o meu Instagram. Tá? Ali manda uma mensagem para você. Isso, daí... e a gente se conecta. E o Instagram da CEP é _ACEP_. E lá você vai conhecer um pouco mais do projeto. Legal. Fala um pouco agora também, já chegando para o final do nosso episódio, mas da importância do networking, já que a gente se conheceu dentro de uma rede de networking, para o trabalho social e para a dinâmica, né, de captação de recursos. Qual que é essa importância? Porque eu sei que através da nossa rede de contatos, você já fez muitos contatos. Com toda certeza. Talvez não tenha saído grandes resultados, sim, mas já é um começo, né? O movimento, ele faz com que as coisas vão acontecendo. Sim. Uma coisa legal você participar do network, vamos falar agora do Brasil do Bem, né? Que nós 3 fazemos parte, é que toda semana você tem a oportunidade de falar do seu negócio para uma pessoa diferente. Então, toda semana eu tenho oportunidade de falar da CEP para alguém diferente. E assim, a gente planta uma semente. E quanto mais você participa, quanto mais você está presente, mais a pessoa vai olhar para você, vai lembrar de você. Aquela moça, ela trabalha num projeto social. Nós temos um advogado. Nós temos um empresário assim. Então, assim, é muito importante. E eu também, Rogério e Rodrigo, eu não consigo ver uma empresa que não é socialmente ativa. Eu não consigo acreditar nisso. Porque ela não só está investindo nela mesma, num conceito de nobreza, num conceito de servir, né, num conceito de bondade, como ela vai tocar todos os seus colaboradores, né? Uma empresa que se preocupa com o próximo, ela vai ter colaboradores seguindo a mesma linha. Sim. Então, assim, o maior método de ensino é o exemplo, né? Então, eu acredito muito, muito nisso. E o network, para mim, tem sido, assim, algo... Eu estou descobrindo o network agora,
mas realmente é algo muito, muito interessante, muito especial, agregador. Como eu falei esses dias, né, na nossa reunião, o network tem nos feito pessoas melhores. Aprendizado, né? E ali no Brasil do Bem você está conseguindo fazer essas conexões? Estou conseguindo fazer, já fui numa empresa falar, tem 2 pessoas que se tornaram parceiros da CEP recorrentes, né? Já teve umas outras ações esporádicas, mas assim, estamos plantando. E vocês só têm participado do Brasil do Bem ou de outros? Só do Brasil do Bem. Uhum. É porque eu acho que é importante, né, abranger mais grupos. Por exemplo, tem associações comerciais. Sim. Aqui do lado tem a Associação Comercial do Paraná, que sempre tem grandes empresários e grandes reuniões. Sou associado, né? Tem as cidades vizinhas aqui também, que são associações bem ativas, né? Sim, sim. E grupos de network mesmo, que além do Brasil do Bem, tem outros que sempre estão em movimentos também. Então, acho que é importante abrir esse leque, né? Com certeza. Tem um custo, né, Sim. Operacional, mas eu acho que é válido, né? É válido. Porque traz... Em algum momento ele vai trazer resultado, em algum momento vai nascer uma planta e vai trazer frutos. Eu creio nisso. Né? Então é isso. Juliana, chegamos ao final do nosso episódio. Queria que você deixasse uma mensagem final para nossa audiência, seus contatos, você já disse, né? Vamos reforçar. E deixei para a gente, né, Rodrigo? Sim. Então, tem um versículo que nós falamos todos os dias lá em casa, né? Que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, alma e força. E amaremos ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, o nosso coração começa a bater diferente, né? Os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas ações, a administração da nossa vida passa a ter mais bondade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu falaria, sabe, todas as vezes que chegar, né, uma notícia, uma situação, uma causa até você de sofrimento, pense, e se fosse comigo? E se fosse na minha casa? Então, Jesus, quando ele sentia compaixão, a Bíblia fala que o sentimento dele de dor pelo sofrimento alheio alcançava até as suas entranhas. É por isso que ele levava a ter ações de bondade. Então é isso, eu fico à disposição para a gente conversar, eu também fico à disposição para a gente falar desse assunto, generosidade e compaixão. E reforçando a minha rede social, meu Instagram, Juliana Leão Filha, e da ACEP, ACEP, e eu quero agradecer Rogério e Rodrigo pela oportunidade, e em nome da ACEP, de todas as nossas crianças, muito obrigada. Ô, Juliana, você poderia fazer uma oração para nós aqui, para encerrar? Agora. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse canal de comunicação que a gente não tem noção aonde ele pode chegar. Mas eu peço, Pai, que as pessoas que estiverem ouvindo, elas sejam tocadas, elas sejam inspiradas. Ó Pai, porque a vida, ela faz sentido quando nós fazemos a diferença na vida do outro. Quando nós tocamos o coração das pessoas. Às vezes, um abraço pode mudar o dia de alguém. Às vezes, uma mensagem, uma carta, um presente pode ser uma resposta na vida de alguém. E aqui, Pai, todos nós somos respostas. Todos nós. Nesse momento existem pessoas que estão orando por aquilo que nós carregamos. Que haja sensibilidade dentro de nós, para que a gente acerte, para que o nosso serviço, ele alcance o necessitado, ele alcance aquele que está sofrendo, ele alcance os vulneráveis e os invisíveis nessa terra. Os olhos de Deus estão sobre todo lugar, todo lugar. Por isso não passa uma pessoa desapercebida por ele. E ele quer amar a todos, e ele quer fazer isso através de nós. Então, que toda nossa conversa venha a produzir mesmo frutos de bondade. Pai, eu abençoo essa iniciativa, esse podcast, Pai, Rodrigo, Rogério, Wesley, todos que estão envolvidos, os empresários, oh Pai, que já foram entrevistados e aqueles que virão. Eu peço uma bênção especial sobre cada um.
Eu peço, Pai, que haja frutos, que prosperem, que avancem no seu chamado, na sua vocação. É isso que eu oro, te agradecendo por essa oportunidade de falar algo, Pai, que faça com que meu coração bata mais forte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Obrigado. Que oração, hein? Forte, né? Forte, muito bom. Últimas palavras aí, Rodrigo. Muito obrigado aí, pessoal, por ter acompanhado aí o podcast. Acredito muito que vocês também estão gostando, vão gostar e vão assistir novamente, vão compartilhar com seus amigos, seus familiares e vamos levar esse projeto para frente. Valeu? Um grande abraço aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Agradeço a Juliana Leão, captadora de recursos na área social, ao Rodrigo, nosso parceiro de bancada, ao Wesley, nosso produtor, e a esse novo estúdio que se inicia nessa nova jornada. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.